Muitos casamentos começam bem. Uma noiva linda, uma igreja decorada, todo mundo feliz, mas aquilo que começa no altar da igreja muitas vezes termina na porta de um tribunal. Por que isso acontece? Olá, meu nome é Fernando Martins. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para continuar acompanhando o conteúdo teológico de qualidade aqui nesse canal. Hoje eu quero falar de um assunto bastante sério, tá? Por que muitos casamentos cristãos fracassam? E a verdade é que isso acontece porque nós confundimos dois conceitos. Nós confundimos o amor bíblico com o amor romântico. A gente acha que amor ainda é aquela sensação de borboletas no estômago, quando na verdade o amor bíblico está muito mais ligado a uma decisão que você toma, a uma série de atitudes e principalmente a pilares espirituais. E hoje eu quero falar disso aqui nesse vídeo. Nós vamos falar sobre 3 pilares espirituais que vão proteger e blindar o seu casamento. O primeiro pilar espiritual que eu quero falar aqui hoje é o da perseverança. Não existe casamento bem-sucedido que não seja um casamento perseverante, ou que não seja um casamento composto por 2 pessoas que são perseverantes. Para você entender isso aqui, à luz da Bíblia, vamos lembrar do seguinte: vamos lembrar que desde cedo, você que é crente, você aprendeu que a igreja ela é a noiva de Cristo, né? Portanto, existe um matrimônio, existe um compromisso entre Jesus e a igreja, Jesus e a noiva. Veja, se Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, as primeiras representações dessa noiva na Bíblia são os discípulos de Jesus, né? Então imagine Jesus como marido e os seus discípulos fazendo esse papel da esposa. Pense, por exemplo, na figura de Pedro. O quanto Pedro não era difícil. Pedro negou Jesus, Pedro irritou Jesus mais de uma vez, Pedro desobedecia Jesus, Pedro era teimoso, mas ainda assim Jesus não desistiu dele. Porque Pedro ali tipificava a noiva, e Jesus é o noivo que é perseverante. Da mesma maneira, muitos casamentos hoje em dia simplesmente vão à falência porque as pessoas não estão mais dispostas a perseverar. Elas prometem fidelidade e companheirismo só até a primeira dificuldade, porque basta vir o primeiro desafio, a primeira tempestade, que elas simplesmente pulam do barco. Infelizmente, esse comportamento anti-perseverança, ele é muito difundido na mídia. Basta você abrir o Instagram e olhar, por exemplo, para as pessoas famosas, para os grandes influencers, você vai ver que para eles trocar de casamento é um estalar de dedos. Acontece ali a primeira dificuldade, eles simplesmente pulam fora e rapidamente, ali, depois de alguns meses, às vezes até algumas semanas, eles já estão com outra pessoa, seguindo a vida como se nada tivesse acontecendo. Esse tipo de amor passageiro, né, esse amor frágil, esse tipo de relacionamento que se quebra muito facilmente, ele não pode estar presente e nem ser um modelo admirado por cristãos. Não faz o menor sentido. Nós não desistimos dos nossos cônjuges, assim como Cristo também não desistiu da sua igreja. Cristo não desiste de nós. Então por que você vai abrir mão do seu companheiro ou da sua companheira na primeira dificuldade? O primeiro pilar bíblico e espiritual de um casamento bem-sucedido, sem dúvida nenhuma, é a perseverança. E olha, pensa comigo. Eu conheço muita gente que persevera em muitas coisas. Eu conheço gente que tem trabalhos horríveis, tá? A pessoa detesta o emprego, a profissão dela, mas ela está lá perseverando. Às vezes a pessoa persevera em diversas coisas, né? Eu vou perseverar ali na academia, tá tudo doendo, mas eu vou continuar porque isso é importante para minha saúde ou para minha estética. Às vezes a gente persevera em várias coisas que são menos importantes e deixamos de perseverar naquilo que é essencial, naquilo que é realmente importante, que é o matrimônio, tá? A Bíblia valoriza muito o casamento. O casamento é sagrado. No entanto, existem pessoas que estão simplesmente desistindo daquilo que Deus manda você não desistir. Na minha opinião, quem sintetiza muito bem esse pensamento é o teólogo norte-americano John Piper. Ele diz que a perseverança no casamento é uma prova da autenticidade da nossa fé. Basicamente, o que ele quer dizer é que você não ama o seu cônjuge porque ele merece. Porque é importante que se diga isso, né? Às vezes você pensa, poxa, eu não vou perseverar aqui nessa relação porque ele não merece ser amado por mim. Ele não merece o que eu faço por ele ou o que eu faço por ela. Bem, vamos lá. Você também não merecia nada do que Cristo fez e continua fazendo por você. Então, nós amamos
a pessoa com quem nos casamos, não porque ela merece todas as vezes, mas porque Cristo amou ela primeiro. E, portanto, se eu escolhi essa pessoa para seguir a vida comigo, eu vou amá-la independente das dificuldades que se apresentarem no meio do caminho. Eu vou perseverar e não jogar tudo no lixo na primeira dificuldade. Afinal, na maioria das vezes, quando você se casa, você faz uma coisinha chamada votos. E nesses votos, talvez, o mais famoso, né, o voto mais clássico de todos, é aquele até que a morte os separe. Parece que esse voto simplesmente morreu na nossa geração. Porque hoje nós temos uma igreja que tem os mesmíssimos índices de divórcio das pessoas que não estão na igreja. Então, é como se a gente não estivesse fazendo diferença na sociedade, primeiro porque não estamos conservando aquilo que é mais sagrado, que é o casamento. E com isso a gente chega no segundo pilar, tá? Por que nós não estamos mais perseverando? Porque nós estamos cada vez menos dispostos a fazer sacrifícios, tá? E aqui é importante que você entenda isso. Não existe cristianismo, nem fé, nem evangelho sem essa palavrinha, sacrifício. Da mesma forma, não existe casamento bem-sucedido sem que essa palavra faça parte do seu vocabulário. O grandíssimo escritor anglicano C.S. Lewis já dizia que o amor não é só um sentimento afetuoso, mas ele é muito mais do que isso. O amor é a busca pelo bem da pessoa amada. E isso envolve sacrifício. Porque quando você coloca o bem do outro em primeiro lugar, você está deixando de ser prioridade. Você está deixando de olhar só para si mesmo e agora olhando para outro. Isso te lembra alguma coisa? Isso não te lembra uma certa reunião que nós conhecemos na Bíblia como Última Ceia, onde Jesus abre mão de ser servido pelos seus discípulos para que ele mesmo os sirva, colocando o bem e o conforto deles à frente do conforto dele próprio? Então, enquanto o mundo grita por aí que você tem que sempre se colocar em primeiro lugar, o evangelho vem exatamente para te tirar do centro e para mostrar que muitas vezes, sobretudo no casamento, colocar o outro à sua frente é importante e essencial para que esse casamento dure. Não existem grandes casamentos sem grandes sacrifícios. Mas aqui eu não quero que você se engane, tá? Um casamento não é feito só de grandes sacrifícios, mas também de pequenos sacrifícios, que às vezes você deixa de fazer porque você não os considera sacrifício. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Acordar 15 minutos mais cedo para preparar o café da manhã para o seu companheiro ou para sua companheira. Deixar de comprar uma coisa para você e usar aquele dinheiro para comprar algo que seja para vocês dois. Lavar a louça quando o outro estiver cansado, largar o telefone quando a outra pessoa estiver falando. E aí, talvez você esteja ouvindo isso aqui e pensando, poxa, mas isso aí que você está citando não é sacrifício, é o mínimo. Pois é, mas às vezes você está há tanto tempo sem fazer o mínimo que quando você começar a fazer, você vai perceber que é sim um sacrifício. E esses pequenos sacrifícios promovem a manutenção e a saúde de um casamento. Pequenos sacrifícios esses que nem se comparam às muitas promessas muito maiores que você fez no dia do seu casamento para a pessoa que está com você, né? Então, pensa no seguinte. Jesus é o modelo perfeito de noivo, né? Ele é o cônjuge perfeito. Jesus no altar, que é a cruz do Calvário, ele não só fez as promessas, mas ele selou a aliança com seu próprio sangue. Isso é um símbolo de sacrifício. Da mesma forma, no altar da igreja ou em qualquer outro lugar onde você se casou, ali você fez um compromisso de se sacrificar pela sua pessoa amada. É por isso que em Gálatas, capítulo 6, é dito que a lei de Cristo consiste em carregar as cargas uns dos outros. E às vezes o seu cônjuge ele não está querendo que você carregue tudo ou que carregue o mais pesado. Às vezes ele só quer que você carregue algo que está leve, que você consegue e que já vai ser suficiente para aliviar ele. E agora vamos falar do terceiro pilar, que é a santificação. Veja, ninguém pode dizer que você é responsável pela salvação ou pela condenação do seu cônjuge, da pessoa que está com você. Então, pela salvação você não é responsável, afinal, só Jesus salva e só o Espírito convence alguém e faz com que essa pessoa se arrependa. No entanto, da santificação, esse sim é um processo que com certeza você participa, eu diria mais, tá? Você é crucial nesse processo de santificar quem está ao seu lado. E antes que você venha nos comentários me chamar de herege, deixa eu te mostrar aqui os textos bíblicos que falam a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, sejam ganhos,
sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, considerando a vossa vida casta em temor. O texto está falando sobre casais onde a mulher é crente e o homem é descrente. No entanto, ele é atingido, ele é afetado pelo procedimento da mulher, que não está pregando um sermão para ele, que não está dando aula de teologia para ele, mas que através do seu comportamento está sim produzindo nele uma boa impressão a respeito de Cristo. Depois, olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versos 12 a 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha que mensagem maravilhosa do apóstolo Paulo. Ele está falando que tanto o homem quanto a mulher tem esse poder de santificar quem está perto dele e não só santificar o seu cônjuge, mas também purificar os seus filhos. Ou seja, o seu comportamento no casamento atinge diretamente a continuidade da sua linhagem, a continuidade da sua família. Afinal de contas, os seus filhos terão uma visão a respeito de casamento de acordo com o que eles já veem no casamento de vocês, tá? No seu casamento. Existem muitos jovens que não querem se casar, que têm verdadeiro medo de matrimônio, de compromisso, exatamente porque vêm de lares onde o casamento dos pais é péssimo. Então é natural que aquele jovem não queira aquilo para a vida dele. Ou seja, o texto bíblico está dizendo que eu não prego o evangelho só quando eu estou na igreja ou evangelizando na praça, mas eu também prego o evangelho no meu casamento, sobretudo para o meu cônjuge e também para os meus filhos. Você percebe o tamanho da responsabilidade que está embutida no casamento? Que é algo muito sério para você simplesmente desistir no primeiro problema? Basicamente, o que o texto bíblico está querendo dizer para a gente é que a sua esposa ou seu marido, ele tem que ser uma pessoa melhor só de estar com você. Às vezes a gente não para fazer esse exercício porque a gente está sempre pensando em como a outra pessoa vai nos mudar, nos melhorar, facilitar a nossa vida, nos fazer felizes. Mas pare para pensar. O seu marido ou a sua esposa, ele se tornou alguém melhor, alguém mais próximo de Deus, depois que te conheceu, depois que vocês se casaram? Você está influenciando esse homem ou essa mulher? Talvez você não esteja fazendo isso ainda, mas dá tempo de começar a fazer. E como na prática eu santifico a pessoa que está do meu lado? Basicamente não tem segredo. Você tem que fazer as coisas que te aproximam de Deus perto dela, para que ela também possa se aproximar dele. Então, leia a Bíblia com o seu marido ou com a sua esposa, convide o seu cônjuge para fazer isso, convide ele ou ela para fazer orações, façam jejuns juntos, chame, envolva a outra pessoa na vida que você tem com Deus. Só que é claro, né? Primeiro você tem que ter essa vida com Deus para você poder fazer isso. Então, uma vez que você tiver essa vida com Deus, inclua também aquela outra pessoa. Porque assim vocês dois sempre vão se encontrar em Cristo. E se Deus estiver nessa relação, ninguém vai poder separar. Então vamos recapitular aqui quais são os 3 pilares que compõem um casamento verdadeiramente bíblico. Vamos contar comigo. Primeiro pilar é a perseverança, que faz o casamento ficar firme mesmo quando os sentimentos vacilam. Porque não é sobre sensação, é sobre decisão, é sobre compromisso, é sobre atitude. Depois, segundo pilar, sacrifício. É isso que faz o nosso amor sair do papel, deixar de ser só declarações no WhatsApp, no Instagram ou qualquer outra rede social. São os sacrifícios que fazem o amor teórico se tornar real, se tornar prático, fazer diferença na vida do outro. E por fim, o último pilar é o da santificação, que é o que torna o nosso casamento não só algo físico e terreno, eleva ele a algo espiritual, torna ele de fato algo que é eterno, algo que somente a morte vai conseguir separar do jeito que foi prometido lá no começo, lá no dia em que diante de um sacerdote, diante de um representante da religião ou da lei, você prometeu que estaria ao lado dessa mulher ou ao lado desse homem até que a morte viesse bater na sua porta. Isso só é possível se você seguir esses 3 pilares espirituais. Lembre-se sempre que o mundo te oferece amores e relações descartáveis, porque o mundo é descartável, transitório e passageiro. Mas Cristo nos oferece um casamento sólido, porque a relação que Ele tem conosco é uma relação sólida que representa a sua própria essência e a sua própria natureza. Esse foi o vídeo de hoje.
que Deus te abençoe, que você permaneça bem, que você permaneça seguro em Cristo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber mais conteúdo e eu te vejo na próxima.